Como foi, você não chega às cegas aqui para o CRB, mas como foi receber tudo que o clube está ofertando, a qualidade que o clube oferta? Antes da minha vinda nessa passagem pelo CRB, eu já tinha tido outras possibilidades de vir para o CRB e acabou que não aconteceu. E eu sempre acompanhava o clube porque tinha amigos que estavam aqui no clube e muitos momentos, muitos jogadores que também tinham passado pelo meu trabalho e que jogaram aqui. E quando eu recebi esse convite para vir para cá, alguns jogadores que também já tinham trabalhado comigo também jogaram aqui. Um deles está aqui, que é o Daniel. A gente já tinha trabalhado junto e foi muito importante esses jogadores que já tinham trabalhado comigo naquela ocasião. Eles me ajudaram muito nesse primeiro momento a fazer com que os demais jogadores absorvessem meu trabalho de uma forma muito rápida. Como eu falei aqui, foi muito rápido a forma que eu encontrei o time, que eu encontrei uma forma de trabalhar. Eu acho que isso também é um mérito muito grande dos jogadores. E agora eu tenho um desafio muito grande, porque é um trabalho de continuidade, ao mesmo tempo que é muito bom você não partir do zero, você partir de algo que já foi construído. É muito desafiador para o treinador chegar para um grupo de 30 jogadores e ter que tirar competências deles, além do que eu já tirei na última temporada. Então eu, e junto com toda a comissão técnica, a gente precisa se desafiar para entregar algo diferente do que a gente entregou na última temporada e desafiar eles a coisas que eu ainda não os desafiei em quase 10 meses de trabalho. Então esse é um desafio muito grande do trabalho de continuidade. Não é só o lado bom para o treinador, tem um lado muito bom, mas tem também um desafio muito grande, que é conseguir mexer com eles e conseguir fazer com que eles cresçam ainda mais com essa continuidade do trabalho. Boa noite, professor Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Ainda seguindo a linha da pergunta do nosso querido Bruno, o ano passado o CRB teve um início de temporada também semelhante a esse com o Humberto Lousa, no qual, em tese, teria sido trabalhado entre ele, o então executivo e o presidente, a montagem do elenco, assim como está sendo nessa temporada. No entanto, com 13 jogadores da base, oriundos da base, e agora são cerca de 10, mas acabou resultando para a queda dos dois profissionais, que foi o executivo e o treinador até então. Não te preocupa iniciar uma temporada com tantos garotos inseridos de forma tão direta? Claro que tem a questão da régua que você trouxe, mas, por exemplo, são 5 zagueiros, sendo 3 da base e apenas 2 contratados nesse mundo tão cíclico que é o futebol, que sempre sobra para o executivo e para o treinador. Eu acho também essa tua pergunta é muito boa de falar sobre isso. Eu, sinceramente, não tenho receio nenhum com relação a isso, porque o trabalho ele foi construído, como a gente costuma falar, a 6 mãos. Ele foi um trabalho construído pelo Mário, representando toda a direção, pelo Ari, que esteve o tempo todo construindo esse trabalho, obviamente do lado mais administrativo, né, e executivo, e por mim, liderando toda a parte técnica e compartilhando com todos os pares e de comissão técnica a construção desse trabalho. Você citou aí os 3 zagueiros jovens da base. Eu poderia externar isso e ampliar isso para um quarto, porque dos nossos 5 zagueiros que temos hoje, 4 deles são sub-22. O Henry também é sub-22. Então, para mim, a idade realmente não define a competência deles e não me tira segurança. Eu tenho segurança e entendimento diário por aquilo que eu vejo deles no dia a dia do treinamento, por aquilo que eu entendo que eles podem nos entregar, que eles têm total competência para entregar o melhor para a gente nesse processo. Só lembra que, como eu te falei, que a gente dividiu o trabalho em etapas, a gente no dia 10 começa uma nova etapa. E essa nova etapa tem um pedaço dela que é responsabilidade também dos jogadores, que é entregar aquilo que se tem de expectativa com relação a eles. E eu não tenho a menor dúvida que eles sabem disso e vão ser cobrados por isso, por mim, né? Porque o meu papel também é esse, cobrar deles a resposta a essa oportunidade que eles estão tendo. E a gente tem até um período que eu falei, que é o período de março, para depurar isso da melhor forma que a gente puder. Se for necessário fazer correções, porque a gente tem tempo para fazer essas correções,
para a gente estar em crescimento constante até chegar no período que eu te falei de março, que é o período da consistência. Então, dentro do nosso planejamento, eu acho que esse período de oportunidade para os jogadores que a gente tem, ele é um período desafiador e eu acho que eles vão dar conta do recado. Barroca, boa noite novamente, Natália Máximo, da TV Gazeta. Barroca, ainda nessa linha de pensamento, pensando nesse início de temporada do CRB. Minha pergunta é tanto nesse início de temporada, mas olhando também de uma maneira geral. O CRB ele tende a acabar caindo nos mesmos erros. Às vezes começa a temporada trazendo um gás diferente, indo até uns trancos e barrancos no campeonato alagoano pela questão de desgaste por conta da temporada anterior, mas consegue se sagrar campeão, como vem acontecendo nas temporadas que a gente acompanhou ano passado, 2024. Mas a gente vê que o CRB, quando vai chegar nas competições que dá uma importância a mais, como é o Brasileirão da Série B, acaba não sendo o mesmo CRB que se iniciou o ano. Como a partir também de todo esse planejamento que já vem sendo feito desde o final da temporada passada, após você retornar também a Maceió, ter esse contato novamente com esse elenco, mas os novos atletas que se formaram a esse elenco do CRB de 2026, também resto de comissão, dirigência, como o CRB acabar não caindo nas mesmas armadilhas e procurar ter um resultado final diferente de temporada. Porque nesse início a gente já sabe que o CRB chega com um certo favoritismo, que o CRB consegue se impor muito bem no início da temporada. Mas como pensar em fazer um final diferente, para que toda a temporada possa ter uma consistência? Na primeira etapa de planejamento, um dos principais exercícios que a gente fez foi um exercício de autoavaliação naquilo que a gente precisava melhorar. E talvez seja a parte que eu sou mais exigente com essa parte, né? Tanto que eu comecei falando sobre os pontos, eu comecei falando aqui sobre nosso percentual fora de casa, eu comecei falando sobre aquele período que a gente ficou sem vencer. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso e que são pontos realmente que a gente precisa melhorar diante do que aconteceu na última temporada. E a gente tem um desafio, direção, comissão técnica e atletas, de fazer diferente do que foi feito anteriormente, até porque o que foi feito em 2025 foi insuficiente diante das nossas expectativas. Eu acho que todos aqui vão concordar que se pegarmos de uma forma geral o nosso rendimento em 2025, a gente fica com esse sentimento ainda mais potencializado que poderíamos ter ido além. Eu acho que ninguém tem essa dúvida, né? A gente não deixou a desejar a quase nenhum time que competiu com a gente. Os jogadores, durante a temporada praticamente toda, se entregaram ao máximo, correram. A gente não pode falar que nosso time foi um time que não se dedicou, que não correu, que faltou entrega. E eu, como treinador, falo isso com convicção plena. Nós fomos um time que trabalhou muito duro e que jogou muitas vezes muito bem. Mas eu acho que um grande desafio que a gente tem agora em 2026, além da construção do nosso trabalho, passa por minimizar erros. Eu acho que um grande problema que a gente teve em 2025 foi, em alguns momentos decisivos, alguns momentos especiais, a gente cometeu erros que a gente não pode voltar a cometer em 2026 se a gente quiser conquistar algo além do que a gente conquistou na temporada 2025. E esse foi um ponto que foi compartilhado com os jogadores e que a gente já está trabalhando muito duro para que isso não volte a acontecer e que a gente tenha esse crescimento em 2026. Barroca, boa noite, Marcelo Rocha, da Rádio Difusora, Estrutura. Barroca, com relação ao teu adversário, o CSE, no próximo sábado, o jogo é no Rei Pelé, com apoio do torcedor. Eu vi uma declaração do Adriano Cabeça, treinador do CSE, e ele elogiando, claro, destacando a estrutura que tem o CRB, a qualidade do CRB, o que fez o CRB numa Série B, mas que começou no dia 26 na sua pré-temporada, uma mini pré-temporada. Ele começou mais tempo e vai usar isso como uma arma a favor dele, porque começou há mais de 30 dias o CSE. Até que ponto esse vai para a tua pré-eleção, aí com a tua comissão técnica, né, fisiologia, para que ele buscar dentro daquilo que fez o CSE, e você começou no dia 26 para superar o teu adversário no sábado. Bem, eu acho que o que ele falou é legítimo e é verdadeiro. Ele realmente começou a preparação do time dele um tempo maior. A tendência
Ele fez alguns jogos, né, que a gente não teve a possibilidade de fazer. Então, isso tem, obviamente, para a gente que trabalha com futebol, tem uma importância, e isso realmente pode ser uma arma a favor dele, daquilo que ele imagina para o jogo. A gente também imagina que a gente tem as nossas armas, do processo de continuidade, do conhecimento do nosso trabalho, aquilo que a gente está tentando inserir de novos pontos para a nossa forma de jogar e de trabalhar, a chegada desses novos jogadores que chegaram também para agregar valor à nossa equipe com características diferentes. A gente teve aí a chegada de jogadores com características que a gente não tinha na nossa última temporada, e eu acho que isso tem um valor muito grande. Obviamente, eu vou fazer as minhas escolhas pautadas no que vai nos aproximar do melhor resultado, porque eu aprendi ao longo do tempo, e está até no meu livro, que o futebol não te dá muita possibilidade de projetar futuro e pensar no futuro. O grande desafio do treinador é tentar fazer com que todo mundo consiga entregar excelência no presente, porque se você consegue entregar excelência no presente, você está sempre muito mais confortável a ter boas escolhas para frente. Então, o meu desafio agora a curto prazo é fechar da melhor forma possível esse período de preparação até o sábado, é conseguir fazer com que os jogadores que vão iniciar a partida cheguem de uma forma adequada para iniciar uma temporada, dentro dessa realidade de ter começado depois. Não posso deixar de negligenciar essa informação, mas a gente vai usar as nossas armas também a favor para tentar fazer um grande jogo e começar a competição com o pé direito. Professor Barroca, primeiramente, boa noite. Rodrigo César, TV Asa Branca e também Rádio CBN Maceió. Parabéns aí pelo lançamento do livro. O CRB esse ano tem várias competições pela frente. Campeonato Alagoano, a Copa Alagoas, que vai atuar com a equipe sub-20, mas tem Copa do Brasil, o CRB já chegou longe nessa competição na temporada passada. A Copa do Nordeste caiu na primeira fase, mas vai tentar chegar longe também esse ano. E o Campeonato Brasileiro da Série B também, né? Vai tentar o acesso à Série A. Eu queria saber do senhor, sobretudo sobre o Campeonato Alagoano. O CRB vai tentar buscar um título inédito, que é o pentacampeonato jamais conquistado por nenhuma equipe aqui de Alagoas. O senhor encara isso como uma pressão nesse início de temporada ou não? Ou vai buscar esse título aí de qualquer forma? Não, eu encaro isso como uma responsabilidade, a mesma responsabilidade que eu tenho de estar à frente de um clube desse tamanho, né? Sem sombra de dúvida, estar representando um clube com essa expressão, com essa torcida, é uma responsabilidade muito grande. Mas como eu falei anteriormente, eu converso muito com os jogadores que a gente não pode se dar o luxo de fazer projeção futura no que diz respeito a rendimento e foco. Nesse primeiro momento, a gente precisa terminar esse período de preparação da melhor forma, terminar sem nenhuma intercorrência física, porque quando a gente tem uma intercorrência física num período como esse, o jogador que acaba tendo isso, ele regride em algo que ele trabalhou tanto para conquistar. Então isso tem sido uma coisa muito bem construída pela parte da preparação física, pela parte do departamento médico, a fisiologia, todo mundo conversando e integrado para que a gente não escorregue nesse ponto. E o jogo do CSE. Com certeza, o jogo ele é um grande balizador de para onde vai o nosso trabalho, as escolhas que a gente vai fazer, as mudanças que a gente vai precisar fazer, as correções de rota que a gente vai precisar fazer. O jogo ele vai te direcionando para o caminho do trabalho. Se a gente for parar para pensar, e eu falei aqui que rapidamente no ano passado eu encontrei um time, mas se a gente fizer o exercício do time que jogou contra a Chapecoense no Rei Pelé na primeira rodada da Série B e o time que terminou a competição, a gente vai ver que a gente teve diversas mudanças, e isso aconteceu de uma forma orgânica. Os jogos foram mostrando para a gente que havia necessidade de mudanças pontuais. Às vezes um jogador cresceu em um determinado momento, conquistou seu espaço por mérito, e isso vai acontecendo assim no futebol. Por isso que o grande desafio do treinador é focar no presente e fazer com que os jogadores foquem no presente para entregar o melhor rendimento possível. Barroca, boa noite. Denison Roma, do Globoesporte.com. Primeiro, te parabenizar aí pelo lançamento do livro, pelo trabalho. E uma pergunta que eu faço é voltada para a profissão do treinador. Tá? Lógico, no próprio livro você cita diversas tarefas, diversas missões.
Mas se fosse para escolher uma só, a principal tarefa do treinador, o maior desafio do técnico, qual seria? O maior desafio do técnico, na minha opinião, é ajudar o jogador. É ajudar o jogador a entregar o melhor rendimento dele dentro de campo. E isso aí é um eixo central que a gente tem diversas ramificações. Isso tem a ver com o tipo de treinamento que se dá, a escolha da forma de jogar, como você administra os jogadores que jogam, os que não jogam, os que vão no banco de reserva e são menos utilizados, a conexão do treinador com as categorias de base, como o treinador se relaciona com a comissão técnica que anda com ele. Eu tenho aqui 2 profissionais que andam comigo em todos os clubes que vão, Felipe e Fabrício, e a gente, quando chega no clube, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O clube apostou na gente e a gente precisa ser locomotiva nesse trem, a gente precisa trabalhar mais que todo mundo, a gente precisa ter organização de trabalho, a gente precisa ser referência de postura. Como o treinador e a sua comissão técnica interagem com os profissionais que já estão no clube. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já trabalhei em clubes lá na minha origem e que eu fui profissional do clube e vivi experiências de treinadores que chegaram e não aproveitavam os profissionais do clube da forma adequada, e eu vi o quanto aquilo ali era contraproducente para um trabalho e danificava o trabalho. Eu encontrei aqui no CRB, como eu falei, uma equipe de trabalho competente, comprometida, liderada pelo Ari e por todos os profissionais que estão aqui. Então, é muito bom você saber que você pode delegar em diversas áreas que você não tem a competência e que você sabe que vai ter ali competência e comprometimento, né? Então, são todas as áreas extremamente importantes. Aí, indo para o jogador de futebol, você tem o compromisso de inserir o jogador de futebol na coletividade que você propõe, mas ao mesmo tempo ter o olho para o desenvolvimento individual dele. Então, o Daniel que está aqui, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar o Daniel como meio de campo do time do CRB da temporada 2026, eu tenho que olhar para o Daniel individualmente e entender como eu, como treinador, preciso fazer o Daniel dar mais assistência, fazer mais gol, melhorar a bola aérea dele, melhorar a parte física dele, melhorar a recuperação de um jogo para outro dele. Então, são diversos desafios. O treinador sozinho ele não consegue fazer isso se ele não tiver uma equipe muito competente do lado, e eu também preciso fazer essa diferença aos profissionais que andam comigo. São profissionais competentes, são profissionais também comprometidos, tá? É um conjunto de pessoas que fazem esse trabalho, e o treinador muitas vezes ele é o cara só que liga as pontas e que protege para fora, cobra dentro, e é o responsável por dar a confiança para que tudo isso aconteça. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master oficial do Clube de Regatas Brasil.